em relação à integração de sistemas, por que integrações são necessárias, né? Já pararam para pensar por que integrações são necessárias? Né? Ou às vezes a gente fica muito no automático e fica pensando, beleza, tem que chamar aquele outro sistema, aquele outro e tudo mais. Mas por que tem que ser feito assim, né? É óbvio, mas às vezes a gente não para pensar. Primeira coisa é que um sistema só numa empresa, geralmente uma empresa pode ser até pequena ou de média, de pequena a média, né? Ela não consegue ter um software capaz de fazer tudo dentro dessa empresa, né? Então a gente vê aí até alguns esforços em prol de ter um software que faça tudo na empresa, que é o caso dos ERPs, né? Que tentam controlar desde da linha de produção até a outra ponta, que é a venda, por exemplo, do produto ali que é manufaturado, que é produzido. Mas mesmo os ERPs, por mais grandes que eles sejam, e quando falo ERPs, geralmente apenas empresas de médio a grande porte conseguem adquirir esses ERPs por serem muito caros, né? Quando a gente fala de ERP, que vem à cabeça SAP, né? Tem ERPs da TOTUS, enfim, tem vários ERPs aí que a gente vê no mercado. A ideia deles é tentar abranger a maior parte das necessidades da empresa, mas dificilmente ela consegue atingir, né, todas as suprir, né, as necessidades e solucionar as dores ali das empresas. Então, quando você tem um software, ele faz, por exemplo, a parte de contabilidade, ou você tem um software que faz a parte de controle financeiro, né? Então, o que acontece muitas vezes? Até entre contábil e financeiro. Às vezes você tem um software já na empresa que você contratou quando você era menorzinho, controle financeiro normal, fluxo de caixa, entrada e saída. E aí você contrata um sistema contábil ali que é focado em contabilidade mesmo, não é controle de caixa, nada do gênero. Só que muitas vezes você tem a necessidade de levar essas informações de um lado para o outro, né? E aí que nascem as integrações. Então, essa falta de um sistema unificado que faça tudo é o principal motivo que faz a gente ter vários sistemas e, por consequência, ter que uni-los de alguma forma. O segundo ponto, né, que acabei de mencionar também, né, é quando você tem esses dois ou mais sistemas e aí você precisa levar dados de um lado para o outro e de forma automatizada. E por que a gente precisa disso? Porque toda vez, né, cada vez mais a gente está querendo otimizar as nossas tarefas nas empresas, né, diminuir o tempo de pessoa fazendo uma operação manual, porque é muito custoso, né, o tempo de um colaborador é muito alto em relação ao tempo de execução de uma máquina, por exemplo. E geralmente quando a gente tem mais de um sistema, né, a gente tem bases de dados diferentes. Então imagine aquele sistema financeiro, aquele sistema contábil. Eles têm bases de dados diferentes, né? Ou um sistema que está na frente de caixa lá da sua venda, né? E você precisa integrar ele com um sistema mais administrativo. Você precisa fazer, né, sei lá, puxar dados de cartão, puxar dados de venda para jogar nesse administrativo, para processar alguma coisa. Então, você precisa desses dados sendo trazidos de alguma forma. E muitas vezes não são só os dados em si, né? Porque um sistema tem um tipo de base de dados, o outro sistema tem outro tipo. Então, não é meio que fazer uma cópia. É pegar esse dado, processar esse dado de alguma forma e entregar ele de outra forma, de forma que esse segundo sistema consiga entender esses dados, né? São parâmetros diferentes, entra de diferentes formas esse sistema, esses dados, né? Então tem uma série de coisas aí. O problema, né, muitas vezes não é só a duplicação de dados feita de forma manual. Ter alguém que vai lá olhar no sistema os dados,
vai copiar isso e vai lançar no sistema 2. A gente vê muito isso acontecendo em empresa, né? Mas o problema não é só isso. O problema é tentar ter um fluxo de execução contínuo entre sistemas, né? Você, conforme sai as vendas lá, você já conseguir ter esses dados o mais rápido possível no outro sistema, para que você não trave nenhum tipo de operação na empresa. Então as integrações nascem para dar fluidez, dar agilidade nesses processos aí também.